É bom. Aleluia. Pode sentar-se, querido. Uau, dá vontade de continuar adorando a Deus, não dá? Fala a verdade, né? Que coisa gostosa. O Senhor está aqui no meio do seu povo. É isso que faz toda a diferença. Ele passeia no meio da gente, trabalha no nosso coração, toca a nossa alma. E a gente está estudando o livro de Jonas. Eu estou terminando. Hoje à noite eu vou terminar essa série aqui no livro de Jonas, se Deus permitir. E a gente está chegando ao capítulo 4, e eu gostaria de ler a partir do último versículo do capítulo 3, que é 3:10, até o quarto versículo do capítulo 4, e a gente vai meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na versão da NVI, que diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Senhor, agora que vamos começar a meditar na tua palavra, que fala da bondade do Senhor em ouvir o arrependimento e mover o teu coração em favor à graça novamente, ao perdão, à transformação, à restauração. Que o Senhor esteja conosco, trabalhando graça, bondade, misericórdia sobre as nossas vidas. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Durante a pandemia, a gente descobriu uma coisa triste, né? Eu não sei se você lembra bem, naqueles tempos, a gente não conhecia muito bem a doença, foi um negócio que pegou de susto o mundo inteiro, e aí tinham muitas teorias que vinham. A primeira teoria é que se você já tinha pego a doença, você estava imunizado e você não pegaria mais. Depois, a segunda teoria é que se você fosse vacinado, você não pegaria a doença. E de repente a gente descobriu que nenhuma delas estava funcionando. As pessoas que pegaram a doença, não é? E por causa de terem já o vírus, descobriram que novas cepas desses vírus vinham, não é? E à medida que havia uma pequena mutação, o fato de você ter anticorpos para a antiga forma do vírus não lhe imunizava. Descobrimos também que a vacina não garantia que você nunca pegaria a doença, mas ao contrário, te dava alguns anticorpos que ajudavam nas defesas, porém, quando vinham as novas cepas, não é? Você estava submetido, talvez, acometido outra vez de uma recaída da doença, é que a gente pode chamar assim, não é? E a gente vai descobrir que na vida é assim, tem coisas que a gente acha que já aprendeu e cai no mesmo erro. Quem aqui já não caiu no mesmo erro mais de uma vez? Eu não vou nem levantar minha mão aqui de vergonha, tá? Por quê? Porque a gente cai do mesmo erro, não é? E a gente vai ver o capítulo 4, eu acho que é o meu telefone que está fazendo barulho aqui, eu vi um barulhinho aqui, deixa eu fechar aqui. Bom, a gente vai vendo o capítulo 4, vai descobrir que no capítulo 4, a história que está vindo aqui,
é de um Jonas que cai no mesmo problema outra vez. Ele fugiu da missão lá no capítulo 1, e quando chega no capítulo 4, ele sai da cidade. Deus dá uma revelação para Jonas. No capítulo 3, versículo 10, ele, como profeta, recebe uma revelação. Deus fala para o seu profeta dar uma nova mensagem. Ele diz assim: eu vi o arrependimento dessa cidade. Eu vi o arrependimento dessa cidade. E por causa desse arrependimento, o mal que eu disse que faria, que essa cidade seria destruída, eu estou retirando de sobre eles. O povo não sabia disso. Quem sabia era o profeta. Deus tinha dado essa mensagem para o profeta. E o profeta tinha que pegar essa mensagem e voltar para a cidade e anunciar para a cidade a boa nova de que eles foram ouvidos nas suas orações. Mas o que diz a Bíblia é que ele fica muito bravo, e se você ler o restante do capítulo, você vai ver que ele vai dizer: não vou para dentro da cidade, eu vou para fora da cidade. E lá fora da cidade ele constrói uma pequena pérgola, né, aquela estrutura de madeirazinha, de galhos, sem as folhas, para dar um certo abrigo, e ele ali fica lutando com Deus, para Deus mudar de ideia e destruir a cidade. E é isso que está acontecendo. E ele diz assim: Deus, era por isso que eu fugi, porque o Senhor é bom demais, porque a tua bondade é assim, as pessoas se arrependem e o Senhor muda de ideia. Nessa manhã eu queria começar a olhar para esse texto na seguinte perspectiva: por quê? Por que a gente é reinfectado pela mesma doença chamada dureza de coração? Porque Jonas voltou a ter a mesma doença chamada dureza de coração. E nessa manhã eu queria começar olhando para a primeira resposta para essa pergunta. E a primeira resposta é: o coração do problema é o problema do coração. Vamos dizer juntos? O coração do problema é o problema do coração. O miolinho do problema é o problema do coração. Olha só que coisa interessante. No capítulo 2, diante da morte iminente, quando ele estava lá no ventre do peixe, não é? Lá no inferno na terra, Jonas faz compromissos com o Senhor. Ele diz: Senhor, eu vou te honrar, eu vou te adorar, eu vou pregar, eu vou voltar naquela cidade. E no capítulo 3 a gente vai ver que Jonas está fazendo tudo isso. Ele vai se dispondo a cumprir tudo que ele tinha prometido diante de Deus. Mas no capítulo 4, Deus revela o que estava no coração de Jonas, mesmo enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando a gente olha para o coração de Jonas, a gente vai descobrir pela história toda que as dores das suas experiências passadas com esse povo violento estavam ardendo dentro dele. Essas dores são tão intensas que ele não consegue separar aquilo que ele está sentindo do propósito de Deus. Ele tem raiva, ele tem ira desse povo. Eu já contei para vocês como eles eram violentos, como eles eram atrozes, que eles faziam, e eles fizeram isso com o povo dele, nas cidades do país dele. E aquele ressentimento tinha se tornado um ódio, que continuava no coração de Jonas apenas coberto por umas cinzas, mas ainda estavam em brasa no coração dele. E assim, quando o Senhor revelou para o profeta a nova mensagem que ele deveria transmitir ao povo, que ele tinha visto o arrependimento, a busca de misericórdia, e que havia retirado a sentença,
esta revelação foi como aquele vento que sopra as cinzas e aviva as brasas que estavam no coração dele de ira e raiva. E a reação foi automática, ele se encheu de furor, de ira. E a palavra aqui, ira, no hebraico, é arder, é como se um fogo interior tivesse consumindo o coração dele. E esta ira, o Senhor chamou de fúria. Lá no versículo 4 ele diz, você está furioso. Fúria no sentido de que é algo indomável, que não somente consome a alma, mas se manifesta em gestos, palavras, reações físicas e corporais. Eu estava na Jordânia, não é? E conversando com um jordaniense a respeito de onde eu tinha vindo, de Israel. E de repente, quando eu falei, eu estou chegando de Israel, o rosto dele ficou vermelho, bravo, e disse assim: Israel não existe, só existe Palestina. Desde 1948 existe Israel, mas a raiva que estava no coração dele dizia: não existe Israel, só existe Palestina. Dava para ver a fúria no rosto, no tom da voz. Assim estava Jonas, desse jeito. Foi algo tão visceral que levou Jonas a desejar a morte, ao invés de ver o povo que ele odiava abençoado. E ele vai dizer: Deus, é melhor só me matar, porque ver esse povo abençoado não vou aguentar. Que coisa terrível que estava lá dentro. Agora, quem já não sentiu esse tipo de fogo interior, que vem repleto de indignação, quando alguém que nos feriu recebe algum tipo de benefício? Se eu pudesse... Fala a verdade, você nunca teve isso? Mentiroso. Ou só eu que tenho sangue italiano já tive, né? E o pior é que às vezes, por causa dos nossos filtros morais, que nós temos na verdade vontade de matar aquele indivíduo, então a gente não mata, então a gente faz como Jonas: Senhor, é melhor só me matar, porque eu não aguento viver aqui. E quando nós olhamos nessa perspectiva, descobrimos que as recaídas de um coração duro podem ser facilitadas por uma porta que permaneceu aberta dentro da nossa alma, porque o coração do problema é o problema do coração, é o que você traz aqui dentro. E quando a gente deixa uma brechinha, uma porta aberta dentro da alma, a gente pode cair pelo mesmo problema outra vez. O coração do problema é o problema do coração. Sabe, essas portinhas que a gente deixa dentro da alma são brechas nas muralhas espirituais, nas muralhas emocionais. E hoje a gente, estudando as doenças psicossomáticas, são brechas até nas doenças físicas que a gente tem, porque elas voltam, e quando a gente não consegue matar, a gente se mata. Alguns estudiosos de cura interior dizem que essas brechas são laços da alma que nos aprisionam no tempo e no espaço. Quando a gente tem um laço da alma, um problema do coração, que vai afetar a nossa vida, eu considero assim, como uma maneira de ilustrar, como um cachorro bonito, grande, bravo, feroz, tá? Que você coloca uma corrente comprida. Não sei se você já viu isso, às vezes no quintal de casas antigas tinha isso, né? Uma corrente, e aí tinha um cabo de aço assim no muro, e o cachorro conseguia correr para um lado e para o outro, mas quando chegava no portão, ele pulava e parava antes de chegar no portão.
Na casa da minha avó tinha um desse, né? Então eu fico lembrando desse negócio. Tinha um pastor alemão grandão assim, e como ele era muito bravo, minha avó fazia isso. Então, quando chegava alguém no portão, ele pulava assim, mas não chegava a bater no portão. E tem gente vivendo assim, com grandes potenciais, com grandes condições de vida, mas não conseguem ir adiante, porque estão amarrados por um problema do coração. Tem um grande potencial, tem uma grande condição de vida, mas eles correm para lá e para cá, mas nunca vão adiante daqueles limites que foram autoimpostos, porque o coração do problema. E aí a gente vai até ali e volta, vai até ali e volta. São laços que amarram a nossa vida, são as dores não tratadas que nos tornam amargos com a vida. E quando a gente é amargo com a vida, a gente se torna amargo com os outros e amargo com Deus. A Bíblia chama esse tipo de brecha de raiz de amargura. E a gente vai encontrar isso lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 15. E a palavra de Deus diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Raiz de amargura é uma brecha espiritual que tem efeitos claros, revelados aqui na Escritura. O primeiro efeito da raiz da amargura é que perturba a minha alma. O maior sofredor da raiz de amargura é você mesmo. E isso dá raiva. Porque quando você tem uma mágoa de alguém, e essa pessoa segue a sua vida, ela não está nem dando bola para a tua mágoa. Ela já está em outro estágio da vida. E quem é que fica chorando lá nos cantos? A pessoa. Porque o coração do problema, se o coração está ruim, nada está bom, não funciona. E aí a gente vai se tornando amargo, é isso que diz Hebreus, não é? Isso nos perturba a alma. E quando a gente é uma pessoa perturbada da alma, a gente se torna uma pessoa desconfiada de tudo. E a gente não percebe que aquilo que a gente traz dentro da nossa alma está nos afetando. A gente acha que não, que o tempo resolveu. Queridos, tempo não resolve o problema do coração. É como você esconder a sujeira debaixo do tapete, ele continua lá e vai cheirar mal. E existem gatilhos que fazem com que isso se levante debaixo do tapete. E esses gatilhos, eles são viscerais, eles vêm de dentro, e a gente não tem controle. Uma vez eu fui chamado para atender uma família. Essa família estava vivendo um problema, marido e mulher. O marido falou uma coisa para a esposa, num determinado tom de voz, que gerou uma ira incontida na mulher. O marido foi trabalhar, a mulher cheia de ira, não pensou, pegou o armário inteiro de roupas do marido e picou todas as roupas. Fez uma montanha de roupa picada. Quando ela caiu em si, no que ela tinha feito, e o marido estava chegando em casa, ela entrou debaixo da cama e ficou escondida como se fosse uma criança de 5 anos. Aí fui chamada para ajudar.
Quando eu comecei a conversar com ela, ela saiu correndo para dar volta no quarteirão, que todo mundo foi atrás dela para poder trazer de volta. Mas não era criança nem jovenzinha, não. Eu nunca vi uma mulher velha correr tanto. Porque o coração do problema? Aí a gente começou a conversar. E sabe o que ela me disse? Eu falei assim: pastor, eu estou envergonhada. Porque aquilo que aconteceu, hoje eu olhando, é uma besteira. Mas quando meu marido usou aquele tom de voz, eu me lembrei do meu pai. Meu pai era um juiz muito severo, do tribunal. E quando ele falava com a gente, ele falava duro. E quando eu ouvi aquele tom de voz, eu peguei toda a raiva que estava dentro de mim e joguei na roupa do meu marido. E quando eu caí em mim, eu me senti como uma criança, nos tempos do meu pai, que eu fugia dele e me escondia debaixo da cama. Eu tenho vergonha, por isso que eu saí correndo. Porque o que eu fiz eu não consigo explicar nem entender. Porque o problema, o coração do problema, quando a gente não trata as brechas que estão dentro da nossa alma, elas voltam e nos perturbam. Mas a Bíblia diz que não é só a gente que fica perturbado. Quando a gente olha aqui para esse texto, a gente vai ver que Jonas ficou tremendamente perturbado diante do arrependimento dos ninivitas. Ele não queria isso, de jeito nenhum. Porque ele achava, de alguma maneira, na sua mente perturbada, que arrependimento não era arrependimento, era manipulação da bondade divina. Que só Deus não percebia isso porque Ele era muito bom. E ao invés de ver a missão missionária como um sucesso, Ele a via como um tremendo fracasso. Todo mundo que olhasse do ponto de vista missionário dizia: aleluia, louvado seja Deus, menos Jonas. Porque o coração do problema, eu fico perturbado na minha interpretação das realidades. A Bíblia diz que não somente eu fico perturbado, mas eu contamino outros. Está lá em Hebreus, que a gente contamina outros. Por quê? Porque a nossa perturbação, que está fervendo dentro da gente, a gente não consegue conter. Ela aparece no rosto, nas expressões, no corpo e na nossa boca. A boca fala, por isso o coração do problema. E aí a gente começa a disseminar a nossa amargura. E aí as nossas impressões compartilhadas em nosso círculo de influência faz com que as impressões da nossa amargura se propaguem. E aí outros que são ligados a nós afetivamente ficam contaminados pelas impressões da nossa dor diante da realidade. Você sabia que tem muito filho de crente que odeia a igreja? E eu vou falar uma coisa dura. Odeia por causa de você, crente. Tem muito filho de pastor que não entra mais em igreja. E a culpa é do pastor. Porque a gente leva a nossa amargura, a nossa dor para com pessoas, para com coisas, para com organizações, para as pessoas que nós amamos. E às vezes eles não têm maturidade para fazer discernimento. E eles se tornam amargos. E dizem: se é para estar num lugar desse, eu não vou estar nunca mais. Mas a gente se esquece que onde tem gente tem problema. Na tua família tem problema. Na minha tem.
Em qualquer lugar do mundo, não existe sociedade perfeita, porque todos são pecadores. E se não houver misericórdia e graça, a gente não vive, a gente se mata. Por isso Deus vem com misericórdia e bondade para dizer: eu vou te ensinar um novo jeito de viver. Jonas, você é um profeta que está me obedecendo, mas o teu coração está longe de mim. Eu sou um Deus bom, misericordioso, cheio de misericórdia e graça. E você é pregador da minha misericórdia e não do meu juízo. Mas ele não queria ser pregador da misericórdia. Para com os ninivitas, ele queria ser pregador do juízo. Para ele queria misericórdia. Só que tem um problema. Aqueles que são contaminados pela nossa amargura, não aguentam ficar do nosso lado. Você já ficou do lado de uma pessoa amargurada? É consumidor. Alguns minutos do lado dessa pessoa parece que drena toda a sua energia emocional. É verdade ou não é que eu estou falando? Não faz assim, assim, parece que fez assim, puxou tudo. Quando você sai, diz assim: meu Deus, deixa eu respirar. E aí a gente se ressente daqueles que nos abandonam. E a gente não sabe por que eles nos abandonaram. Porque o coração do problema é o meu coração amargo que está lá. Terceira coisa que esse texto ensina para a gente, lá em Hebreus, vai ensinar para a gente que a gente tem que buscar a paz com todos. E por que ele está falando de amargura bem na hora que fala de buscar paz? Porque buscar paz é fruto de reconciliação. E para um coração amargurado, reconciliação é inimaginável. E ainda que a Bíblia ensine que nós precisamos nos esforçar pela paz. Paz não é uma coisa natural. Lá em Hebreus está dizendo que paz não é uma coisa natural. Tiago diz que paz não é uma coisa natural. Que a sabedoria humana é que provoca as guerras. Porque ela é humana, carnal e diabólica. Está lá na Bíblia. O natural, a gente ser humano, carnal e diabólico, nas nossas intenções. Eu vou dar o troco para esse desgraçado. Fala a verdade, já pensou assim quantas vezes? Eu tenho que confessar que às vezes dá vontade de dar uma esganadinha, só um pouquinho, Deus, deixa eu dar uma esganadinha. Já teve essa vontade? Eu já tive. Eu tenho que confessar a verdade. Porque o meu coração precisa ser tratado por Deus, assim como o seu. Porque eu sou humano, carnal, e a minha sabedoria humana e carnal é diabólica. Mas a sabedoria do alto que Deus dá, ela é misericordiosa, pacífica, transformadora. Por isso, viver a paz é esforço, demanda reconciliação, demanda que nós façamos por causa do coração de Deus. E mesmo que a gente pense em fazer pelo Senhor, parece impossível para a gente. Porque o coração do problema, se Deus não mudar o nosso coração, a gente até pode ser obediente, mas continua no mesmo pecado e abrindo portas para o mesmo pecado. E uma das piores coisas é que reconciliação envolve perdão. E perdão dá muita raiva para a gente, sabe por quê? Que é pagar uma conta que você não fez.
Você já pagou uma conta de alguém que você não fez? É horrível. Mas não tem jeito. A pessoa que nos machucou não tem como pagar essa conta, porque ela é impagável. É a mesma coisa que fazer na justiça, né? Você sabe que um dos cálculos mais difíceis de se fazer de indenização na justiça é o chamado dano moral. Porque o dano moral é subjetivo. Eu posso ponderá-lo em cima de alguns princípios e valores, e a doutrina jurídica vai ensinar a ponderar em cima de alguns princípios e valores, mas mesmo assim, você nunca vai saber qual vai ser o tamanho da sentença. Porque mesmo essas ponderações vão passar pela subjetividade de alguém, quem sabe do juiz. Se ele achar que aquele dano moral, pela própria vida e experiência dele, vale mais, ele caneteia mais. Se ele achar que ele é ínfimo, pela experiência dele, ainda com todos os cálculos, ele vai canetear menos. Não é assim? Então é uma conta impagável. E quando a gente aprende sobre perdão, a Bíblia vai dizer que já não existe mais nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o escrito da dívida, que é a nota promissória, foi rasgada. E quando a gente está trabalhando pela paz, a gente tem que entrar no cofre do coração, porque o coração do problema, e retirar a promissória e rasgar. Ninguém vai pagar, você vai pagar a conta. E é por isso que a gente não gosta de perdoar. Porque além de tudo, eu ainda vou ter que pagar a conta. Mas é isso que a Bíblia diz. Só que quando Paulo ensina sobre isso, quando ele está conversando, não é, a respeito de Onésimo, ele diz assim: ponha na minha conta a dívida de Onésimo, porque você me deve a sua vida. Ele disse: eu que levei o Evangelho para você, e você vai para a vida eterna, porque eu preguei o Evangelho. Ele está te devendo muito, mas a tua vida eterna vale mais do que isso. Então, põe na conta da vida eterna. Mas se você guarda a promissória no cofre do coração, não dá. No tempo em que se usava cheque, hoje a gente não usa quase cheque, né? No tempo em que se usava cheque, eu fui num restaurante. E no restaurante, atrás do caixa, o cidadão, dono do restaurante, emoldurou, num quadro imenso de vidro, todos os cheques sem fundos que ele tinha recebido naquele restaurante. Eu olhei assim, uma decoração estranha, esquisita, cheque sem fundo, né, carimbado pelo banco. E eu olhei para o dono do restaurante e falei assim: mas por que o senhor tem esse negócio aí atrás? Para todo mundo ver que esse cara é pilantra e safado. Como ele não podia depositar o cheque, e o cheque ainda estava no coração dele, ele colocou lá envidraçado, emoldurado para todo mundo ver. E sabe, quando a gente vive a amargura, é isso que a gente faz, a gente pega todas as nossas dores em moldura e tenta estampar para o mundo. Só que isso não funciona, só nos consome, 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 consome. E o pior é que quem mais sofre é quem vive a amargura. E mesmo que nós estejamos sofrendo, às vezes a gente não entende que é inútil e tolo. E aí Deus vai dizer para Jonas isso, mas ele não consegue entender como a gente não entende. Ele diz assim: Jonas, é razoável, é inteligente, dentro do senso mais simples de julgamento. É isso que Deus pergunta para ele: a tua fúria
E Jonas fica quieto, como se diz assim: é sim, deixa eu comigo. E eu posso até ouvir Jonas não falando nada, mas falando tudo. Como às vezes a gente conversa com pessoas e dizem exatamente isso: não falam nada, mas falam tudo, porque carregam tudo dentro da alma. E essas brechas vão como aquela corrente do cachorro, puxando toda hora. E você não progride na vida, você não progride no casamento, você não progride no trabalho, você não progride em área nenhuma, meu querido. Porque enquanto o coração não for resolvido, você está acorrentado. E isso vai se revelar nos teus negócios, vai se revelar na tua família, vai se revelar nas suas amizades, vai se revelar em todas as áreas, nos teus sonhos que nunca se chegam. Por isso, Deus vai dizer para Jonas: Jonas, é razoável. Hebreus continua dizendo: atrapalha a nossa santidade, sem santidade, quem vai ver a Deus? Porque santidade envolve decidir separar-se de tudo mais para Deus e viver do jeito que Ele quer que nós vivamos. Santidade significa limpeza, jogar fora o que não presta. Mas em essência, santidade é mais do que obediência e limpeza. É buscar ter um coração parecido com o Senhor. Se você não buscar ter um coração parecido com o Senhor, você não consegue ver Deus. E sabe, essa é uma expressão muito ampla. O que significa não ver Deus? Deus é espírito, você não vai ver a imagem de Deus aqui. Você não vai conseguir perceber a presença de Deus em nada e em ninguém. Porque você está obstruído. Teu coração só enxerga preto. Você conhece gente que não enxerga coisa boa, só enxerga coisa ruim? Porque para enxergar a bondade, eu preciso da bondade de Deus na minha vida. Porque Jesus mesmo disse: ninguém é bom, só Deus é bom. E se você tem um pouquinho de bondade, é que você está copiando alguma coisa boa de Deus na tua vida. Jonas estava disposto a obedecer, mas ele não queria que o Senhor mudasse o seu coração. Ele estava disposto a fazer as coisas que pareciam ser certas, mas ele não queria que Deus mudasse a sua maneira de pensar, de ver as pessoas do jeito de Deus, de jeito nenhum. De crer na possibilidade de transformação, menos ainda. De caminhar segundo a milha, como Jesus ensinou, menos ainda. De dar outra face, um absurdo. De entregar as duas capas e não somente uma, menos ainda. Ser parecido com o Senhor? Não. E é até interessante que vira ditado popular: eu não perdoo porque não sou Deus. Só Deus perdoa. Você já ouviu essa frase? Porque o coração do problema? Enquanto o coração não muda, tem uma brecha emocional, espiritual, afetiva, que consome a nossa vida. Por isso, se você não quer buscar esse tipo de santidade, você não vai ver a Deus. E a última coisa que esse texto fala, e eu vou encerrar aqui, que é mais forte. Lá em Hebreus, ele vai dizer uma expressãozinha aqui que parece estranha. Ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça. E é interessante que quando o coração está com problema, nós fazemos um negócio que a gente não entende que está acontecendo com a gente. A gente se auto-exclui. Está entendendo? A gente se auto-exclui da graça. E para mim, esse é o maior perigo, a auto-exclusão.
Nós nos auto-excluímos não só da comunhão com os outros, porque a gente não entende como Deus tolera essa gente, mas nos afastamos de Deus e do seu gracioso propósito, porque a gente acaba ficando com raiva de Deus por Ele ser bom. E era isso que estava acontecendo com o Jonas. Jonas, eu não aguento a tua bondade, Deus. Para mim tinha que vir fogo do céu agora. Acabou tudo. E eu ainda vou lá para fora da cidade ficar torcendo, orando e clamando. Muda de ideia, Deus, manda fogo do céu, manda fogo do céu. Mata esses desgraçados, mata logo. Talvez você não faça assim, verbalmente, que a gente não gosta nem de ouvir esse tipo de oração, né? Mas a gente faz mentalmente. Por isso Jonas não foi levar a mensagem da graça, resultado do arrependimento da cidade. Ele foi para fora da cidade. Ele decide fugir de novo da missão. Ele sai da cidade, numa esperança amargurada de que Deus se arrependa da sua bondade e mande fogo do céu sobre Nínive. Hoje eu vim aqui em oração, Deus sabe que é verdade, para pedir para que você permita que Deus trate as brechas da sua alma. Eu sei que tem muita gente que está sofrendo. Tem uma outra expressão e uma outra figura, né? Você já viu cachorro correr atrás do rabo? Já? Ele fica dando volta assim, né? Tem gente vivendo assim, ó, como cachorro correndo atrás do rabo. Não sai do lugar, em todas as áreas da vida. Porque gente boa, não é gente ruim não, gente boa. Porque quando chega a hora de tratar o cerne da questão, o coração do problema, que é o problema do coração, eles não se deixam tratar. Deus vai ter que entrar dentro da alma. Durante muitos anos, eu tinha um arquivo de papel. Hoje eu não tenho mais esse arquivo de papel. Meu arquivo é todo escaneado, meus livros são todos escaneados. Mas eu tinha um arquivo de papel. E tinha uma pasta no meu arquivo das minhas dores. É interessante isso, né? A gente acha que resolve, mas ele não quer jogar fora a pasta das dores. Nessa pasta tinha alguns documentos pesados, de situações que eu tive que lidar na vida, difíceis. Algumas que envolviam trapaça. E tinham coisas bobas, como a carta de eu adolescente escrita para o meu pai, que eu nunca entreguei. Mas eu não conseguia jogar fora. Eu era pastor. E no meu arquivo tinha uma pasta que não estava no índice das pastas, onde eu guardava toda essa tranqueira. E um dia eu estava orando, conversando com Deus, pedindo unção de Deus, sabedoria, experiências com o Senhor. Eu queria mais do Senhor. E o Espírito Santo falou: tem um impedimento. Eu falei: mas que impedimento? Eu estou buscando uma vida bonita, santa, justa, Deus sabe. Ele falou assim: abre o teu arquivo. Eu abri o meu arquivo, tinha uma pasta. Ele disse: e essa pasta que está aí? Todas essas questões que já passaram ao longo do ano estão aí dentro. Por que você guarda essa pasta?
Eu disse: eu não sei porque eu guardo. Estão aqui, são documentos. Você não entendeu por que elas estão aí? Ele disse: não, Senhor, por que elas estão aqui? Aqui estão os teus tesouros escondidos, que você não deixa eu tratar. Eu nunca tinha dito essa frase eu escrevi agora. Na minha vida, o coração do meu problema era o problema do meu coração. E o dia que eu decidi jogar fora aquela pasta, dar fim nela, e ela não existe mais, nem escaneada, me pareceu tão difícil, tão difícil. Talvez se